Paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, da Escola Bíblica Dominical, neste terceiro trimestre de 2024, com essa temática abençoadora, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista, pastor Silas Queiroz. Pela graça de Deus, sou presbítero Idailton Ruas, professor da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Joinville. E gratidão a todos os inscritos nesse canal, nas redes sociais, e obrigado pelo apoio, seu like, os comentários, compartilhamentos, bem como as vossas orações nesse projeto. Em continuação, nesse estudo do terceiro trimestre, vamos à lição de número 9, mas na semana passada nós estudamos a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu, que está na playlist deste canal, caso você ainda não assistiu. E nessa feita, a lição de número 9, para o dia 1º de setembro de 2024, a conspiração de Ramã contra os judeus. Gravamos essa lição com antecedência para que os irmãos, alunos, professores e coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos e subsídios da lição. O textual da lição 9 está em Mateus 10 e 22, que diz assim: E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10 e versículo 22. Essas palavras de Jesus são impactantes no chamado e treinamento dos seus 12 discípulos. Ele é enfático em dizer: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, a minha causa, e os exortou a perseverança, a resiliência. Já no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, em Mateus, no capítulo 5, versos 11 ao 12, ele diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, falarem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Percebe-se o rastro de perseguição antissemita desde a antiga aliança por causa do leão da tribo de Judá, o Messias, o rei dos judeus. Aleluia! A verdade prática nos diz o seguinte: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Veja bem, em Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo nos exorta a não nos amoldarmos, conformarmos, ou seja, com a forma, o molde, o padrão deste mundo, suas influências e ideologias, porque esse mundo jaz no maligno. Mas antes, sedes transformados pela renovação do vosso intelecto, da vossa mente, metanoia, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No entanto, amados irmãos, mantenham a vossa fidelidade a Deus em meio à crise, pois, como diz 1 João 2,17, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Aleluia!
Vamos à leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição. Está no capítulo 3 e capítulo 4 de Esther. Vamos aos textos. Esther 3, 7 ao 11 e Esther capítulo 4, versos 1 ao 5. O primeiro texto diz o seguinte, Esther 3 e 7. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançados sortes, chamadas Purim, na presença de Ramã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Ramã foi ao Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias do seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis de outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Na continuação, verso 9: se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas no tesouro do rei. Versículo 10. O rei concordou e, para confirmar a sua decisão, tirou o anel do dedo e, com o anel real, selou e entregou a Ramã, filho de Amedata, o agagita, inimigo dos judeus. E versículo 11, o rei disse: a prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhe parecer melhor. O segundo texto da leitura bíblica em classe está em Esther, no capítulo 4, versos 1 ao 4. Mardoqueu pede ajuda a Esther. Vamos ao texto. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande planto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Versículo 4. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada e enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Os objetivos dessa lição 9, de acordo com os respectivos tópicos, são: primeiro, explicar este plano odioso de Ramã. Segundo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. E já introduzindo esta lição, nós vimos na lição anterior que Mardoqueu não se inclinava, não se prostrava diante de Ramã, o agagita. E nessa lição estudaremos, a lição 9, estudaremos a respeito da conspiração, esse plano de Ramã para exterminar não somente a Mardoqueu, mas a todos os judeus do reino da Pérsia, bem como aqueles que voltaram para Jerusalém. Analisaremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. E a história bíblica revela que o antissemitismo é antigo nessa campanha de ódio e guerras contra o povo de Deus. Amados irmãos, Israel sobrevive pela promessa,
e providência divina, conforme nos diz Isaías, do capítulo 41, versos 14 e 16. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, ó bichinho de Jacó. Aleluia! Não temas, não tenha medo, pois eu, Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, e eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Vocês os jogará para cima, o vento os levará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Aleluia! Na sequência, a palavra-chave desta lição é conspiração. E conspiração é a ação de construir um plano que prejudica alguém, geralmente um governante ou uma pessoa poderosa, uma maquinação, ato que busca prejudicar alguém com a ajuda de outrem, um conluio. É uma combinação secreta com alguém contra uma terceira pessoa, uma trama sórdida e cruel. E o Agagita Ramã, ministro da Pérsia, foi o primeiro elemento político na Bíblia que maquinou esta conspiração sinistra na tentativa de extermínio de todos os judeus da sua esfera política. Na sequência destas perseguições antissemitas, a tal conspiração genocida contra a raça judaica tem o seu paralelo na conspiração de Antíoco Epifânio, no século II a.C., na conspiração de Adolfo Hitler com o Holocausto, com a morte de 6 milhões de judeus, a conspiração na Europa no século XX, os judeus como o bode expiatório dos problemas financeiros no leste europeu, e também no anticristo, no fim desta presente era, o qual procurará, dentro dessa conspiração, destruir os judeus, os cristãos de então. Porém, aleluia, conforme o profeta Zacarias, no capítulo 12, verso 9, que diz assim: e acontecerá naquele dia, destruirei todas as nações que vierem contra Jerusalém. Glória a Deus. Fique conosco a seguir o primeiro tópico desta lição, o plano odioso de Ramã, o Agagita. Não saia daí, na sequência, o primeiro tópico desta lição. O primeiro tópico, o plano odioso de Ramã, se divide em 3 subtópicos, que são intrigas e patologias do poder, a extensão desse plano e astúcia e oportunismo. Veremos nesse primeiro tópico a personalidade doentia e o abuso de autoridade de Ramã. Veremos também essa tentativa de extermínio, genocídio dos judeus em todo o império, uma extensão territorial, geográfica de 4.000 quilômetros. E também veremos Ramã, um manipulador astuto, ardiloso e cruel, e Assuero, totalmente manipulável, um rei omisso, passivo e, por que não dizer, bipolar em seus temperamentos e gestão. Em continuação, veremos intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei, como estudamos na lição anterior. Mardoqueu não se curvava,
ao primeiro-ministro Agagita e os seus conservos, os fofoqueiros de plantão, aqueles causadores de discórdia, foram denunciá-lo a Ramã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de colocar lenha na fogueira, como se dizem, né, para ver o círculo pegar fogo. E invejas, intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Existem os bajuladores, aqueles que têm interesses do benefício do poder da mesa do rei, para ver se conseguem tirar de alguma forma algum privilégio. Mas na continuação, há uma personalidade doentia, abuso de autoridade. Como diz Maquiavel, dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. E Ramã tinha uma personalidade doentia. E por que não dizer, ele abusava da liberdade do seu poder. E quando chegou ao primeiro-ministro, subiu para a cabeça. A patologia, o orgulho, a soberba, Ramã ficou totalmente furioso com essa insubordinação de Mardoqueu, o judeu, de não se curvar perante ele, e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, vingativa e autoritária, revelando uma personalidade doentia, rancorosa, que planejou um extermínio não só de Mardoqueu. Não era mais uma questão pessoal, mas era uma questão racial, da etnia de todos os judeus, conforme Esther, no capítulo 3, 4 ao 6. No entanto, quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa de agir com serenidade, justiça e imparcialidade, sabendo que temos um Senhor nos céus que julga as nossas ações e a nossa gestão. Veja o que diz 1 Pedro no capítulo 5. 1 Pedro no capítulo 5 e versículo 3, que diz assim: não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados, mas guie-nos com seu bom exemplo. Glória a Deus. Abuso de poder, autoritarismo, leva à queda, à ruína, conforme Provérbios 16 e 18. O orgulho precede a destruição e a arrogância, a soberba, precede a queda. Continuando, extermínio do povo judeu em todo o território e extensão geográfica. Era o plano de Ramã. E a extensão do plano odioso e genocida de Ramã praticamente abrangia todo o Império Persa, todo o Oriente Próximo, desde o Rio, indo na Índia, hoje o Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluía a parte norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia na Europa, a parte atual da Turquia, Grécia, Bulgária, em linha reta, conforme colocou aqui o comentarista, pastor Silas Queiroz, em linha reta, de um extremo ao outro, era mais de 4.000 quilômetros. Em todo o território havia inúmeras comunidades judaicas. Ramã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, conforme Esther, capítulo 3 e versículo 6. Isso incluía até aquela primeira leva que tinha retornado para Jerusalém, 50.000 judeus. Então era um plano diabólico desse Ramã, o Agagita. Mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios 16 e 27
porque o homem maldoso maquina o mal, que é como um fogo devorador nos seus lábios. Isso significa que há autoridades, políticos, ministros, juízes soberbos, presunçosos e arrogantes que gastam tempo planejando situações traiçoeiras, discursos falsos, intrigas destruidoras e difamações bastante danosas. Eles não se apressam a efetuar o seu intento, o seu mal, a conspiração, mas planejam com calma, tornando-se com isso um homem muito perigoso no seu âmbito de influência e poder. Abusam do poder sem limite, pensam estarem acima das leis, da Constituição, semideus, e pensam que não existe um Deus no trono que governa o mundo, tudo vê, tudo julga. Ezequiel 21, Ezequiel 21, 24 ao 26, nos diz o seguinte: portanto, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante a rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo que fazem, porque vocês fizeram isso, serão levados prisioneiros. Os ímpios, o profano príncipe de Israel, o seu dia chegou. A hora do seu castigo é agora. Assim diz o Senhor soberano: tire o turbante, a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Aleluia. Por fim, o último ponto, Ramã, um manipulador astuto, ardiloso e cruel. Assuero, um rei omisso, passivo e manipulável. Ramã, este Agagita, um manipulador astuto, ardiloso, cruel, e com seu oportunismo, ele convenceu a Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era pessoal, era uma vingança em cima de Mardoqueu. E Ramã soube apelar para o ego, entrou na mente de Assuero com astúcia e oportunismo e disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. No projeto político de poder de Assuero de conquistar outros reinos, o leviano e manipulável Assuero já estava fragilizado pela derrota da Grécia contra a Grécia na Batalha de Salamina, bem como já estava fragilizado com aquela tentativa de assassinato pelos seus oficiais próximos ao seu aposento, Bigtan e Teres. E agora, na narrativa mentirosa de Ramã, um povo que não obedecia ou não queria submeter ao seu projeto político de poder as leis medo-persa na expansão do seu império, que era os judeus. E com essa narrativa mentirosa, ele planejou todo esse plano de extermínio dos judeus. Por isso, diz Ramã, que convinha que esse povo fosse exterminado. Esther, capítulo 3, verso 8. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Ramã entregaria. Olha a que ponto que chegou essa negociação de corrupção e dinheiro. Entregaria 10.000 talentos de prata, a cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esther 3:9. Mais uma vez, a corrupção, o dinheiro na história, assim como venderam Jesus por 30 moedas de prata, assim como venderam a José, o hebreu,
como escravo por 20 moedas de prata. E agora os 900 mil judeus, ou quase 1 milhão de judeus que estavam naquelas províncias, praticamente vendidos para serem exterminados por 350 toneladas de prata. E o displicente e inconsequente Assuero concordou com Ramã, ou Amã, sem questionar, inteirar-se de que povo se tratava. Ele não pensou, ele não raciocinou a fundo, parecia um rei leviano, mal assessorado. Ele não apurava as informações de que povo que se tratava, a mão de obra desse povo, o trabalho desse povo no Império Persa, se era rentável ou não o extermínio desse povo. Mas, naquela denúncia da conspiração contra a vida de Assuero por Bigtan e Teres, Assuero teve equilíbrio. Ele teve equilíbrio, abriu um inquérito para a investigação do caso, antes da sentença de enforcamento para ambos, fazendo de fato justiça. Agora, nesta conspiração contra a raça judaica, pelo Agagita, simplesmente tirou o anel e deu a Ramã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei, conforme Esté, capítulo 3, versos 10 e 12. Isso nos leva a refletir que liderar requer prudência, sabedoria para identificar as desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. E interessante que, em um contexto totalmente oposto ao de Ramã, lá no Egito, um judeu traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, o José do Egito, quando alcançou, com a graça de Deus, o anel e o posto praticamente similar de primeiro-ministro no Egito, conforme a Gênesis 41, versos 41 a 57, após a interpretação do sonho de Faraó e suas diretrizes da logística para abastecer e suprir todo aquele período no Egito, ele soube governar o Egito com sabedoria, com humanidade, humildade, prosperidade a todos os povos, sem nenhum preconceito étnico-racial ou religioso. Isso nos faz lembrar o sábio Salomão no que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. Que Deus guarde a nossa nação de perseguição, injustiça contra os cristãos. Aleluia. A seguir, o segundo tópico dessa lição, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Se você é novo por aqui, inscreva nesse canal, interaja conosco, ative o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos semanais e vai ser uma honra interagir convosco. Vamos ao segundo tópico desta lição. O segundo tópico desta lição, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, se divide em 3 subtópicos: o pavor da violência, a bebida, confusão e tristeza e, por fim, crise e clamor. Falaremos nesse segundo tópico a contagem regressiva para a execução do decreto de morte a todos os judeus, que durou aí essa tensão, essa tristeza, esse pavor, esse pânico durante 1 ano. Cartas de morte para as províncias. Os algozes bebem, festejam e os judeus lamentam.
e a unidade e prioridade para clamar ao Senhor em meio a crises. Em continuação, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados, os seus despojos fossem tomados, conforme Esther, capítulo 3, versículo 13. Ramã, esse agagita, destilou todo o seu ódio no texto que preparou desse edito. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Ramã. E esse pavor da violência, a ansiedade, a aflição pela data de validade de suas vidas. Continuando a contagem regressiva para a execução do decreto de morte a todos os judeus. Como já pontuei, pânico e aflição até que chegasse o dia, a data do extermínio, uma contagem regressiva para morrer. Que situação! Note-se que o uso da violência para perseguir, ultrajar e causar dor aos judeus representa uma forma sistemática de antissemitismo que tomou forma ao longo dos anos. A perseguição de Ramã se concretizou contra o povo que nada havia feito, apenas exercia o direito de existência e preservavam a sua cultura, a sua religiosidade, aquilo que recebeu do Deus de Israel. Como consequência, o luto se espalhou, o choro, o lamento se espalhou por todas as províncias do Império Persa. Onde tinha uma comunidade judaica, havia planto, dor e lamento. Até o próprio Mardoqueu se vestiu de cinzas e rasgou suas vestes com expressão de dor e tristeza, como era o costume dos judeus nessas notícias violentas de mortes, conforme a Esther 4, versos 1 ao 3. Àquela altura, somente a providência divina, o livramento do Eterno, o Deus de Israel, que poderia mudar ou transformar aquela sentença e dar o livramento aos judeus daquela destruição, extermínio, um genocídio provocado por Ramã. Cartas de morte para as províncias. Veja o contraditório. Os algozes bebem e, mais uma vez, entra em cena a bebida, festejam e os judeus lamentam. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco, conforme destaca a lição. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Ramã puseram-se a beber. Novamente, como pontuei, a bebida entra em cena, uma demonstração de indiferença, sarcasmo, ironia com o edito real. E Deus estava vendo toda essa situação, esta orquestração maléfica para a destruição dos judeus. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, lamento, rasgando as suas vestes, vestiu de pano de saco e cinza, aí saiu
pela cidade, saiu no meio da cidade. Aquele oficial do rei que ficava à porta do palácio, um servidor público, agora ele coloca em estado de humilhação e sai clamando em alta voz e gritando de forma amargurada pelo pavor da morte, não só dele, mas de milhares de judeus ali na Pérsia, conforme Esther 4:1. Esther também ficou muito aflita e, por certo, veio a reflexão em não revelar a sua nacionalidade, a sua parentela. E nesse contexto de conspiração, à medida que as cartas chegavam às províncias, as reações eram a mesma de Mardoqueu, lamentar, chorar, e de Esther, tristeza. Havia clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Só Deus pode humilhar esses autoritários, estes que estão no poder e querem subjugar o povo, a nação, com desprezo, corrupção, alta carga tributária e intolerância religiosa. E por que não dizer o antissemitismo moderno? Em continuação, o terceiro ponto do segundo tópico, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar socorro divino. Esther 4:3. Se de um lado havia a fé e a bravura de 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderado por Zorobabel, conforme Esdras 2, 1, versículo 2 e versículos 64 a 70, de outro lado havia aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos dedicaram a construir suas casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias, em Ageu 1:9 e Zacarias 8:9 ao 13. Agora, todos corriam o mesmo risco de serem exterminados, porque muitas vezes nós precisamos experimentar das crises ou de um decreto para buscar a Deus de todo o coração. Conforme Isaías 55 e verso 6, o correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, a todo momento, como um costume de orar, de interceder, de pedir a graça de Deus. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer todo o mal, toda a batalha e o Senhor nos livrar das crises e perseguições. Como diz o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7 e versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, voltar, se arrepender dos seus pecados, confessar, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. A seguir, terceiro e último tópico desta lição, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Fique conosco. Após a conclusão, eu quero orar com você, por você e também pelo nosso Brasil, sistema político, jurídico e também pela nação de Israel. Que Deus venha nos guardar nesse tempo do fim. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, o comentário, ative o sino
para receber em primeira mão os nossos vídeos e nos ajude nesse projeto. Mas como que eu ajudo, professor Ideilto? Com a sua inscrição, o seu like, o seu comentário e compartilhando essa lição com o irmão, com o aluno, com o vizinho, evangelizando. Caso queira os slides que estão passando aqui atrás, é só baixar nas redes sociais, @ruasebd, tanto no Instagram ou no Facebook, bem como dar um print na tela aqui no YouTube no decorrer dessas lições, ou também baixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos ao terceiro tópico desta lição. O terceiro tópico, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O terceiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro, faces do antissemitismo. Segundo, o antissemitismo nacional e racial. E, por fim, o antissemitismo hoje. Abordaremos nesse terceiro tópico as hostilidades históricas e sistemáticas contra os judeus, a faces do antissemitismo. Antissemitismo no século XIX e século XX, a prosperidade dos judeus e as acusações de crise econômica no leste europeu. E, por fim, o Estado de Israel, 1948, guerras e conflitos contínuos na faixa de Gaza. Fases do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado a antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348, também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, em 1414 a 1484, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, em 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que se chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos não foi por Adolfo Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Na sequência, o antissemitismo do século XIX e XX, a inveja, a perseguição da prosperidade dos judeus e acusações de crises econômicas no leste europeu. O antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpados pela crise econômica dos países do leste europeu. Era o dito bode expiatório de todas as circunstâncias negativas que aconteciam, levando-os a reagir violentamente
contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Misericórdia. Mas a justiça divina virá e no julgamento final será pesado na balança todas essas ações autoritárias, antissemíticas em relação ao povo judeu. Antissemitismo, mas o que vem a ser essa palavra, esse significado? A palavra antissemitismo significa preconceito contra ou ódio aos judeus. O Holocausto é o exemplo mais radical do antissemitismo na história. Apoiados pelo governo, os nazistas alemães e seus colaboradores perseguiram e exterminaram 2/3 dos judeus da Europa entre 1933 e 1945. Em 1879, o jornalista alemão Wilhelm Marr criou o termo antissemitismo, que significa ódio contra os judeus, e também a não aceitação de suas tendências liberais, cosmopolitas, das políticas internacional do século XVIII e XIX, muitas vezes associadas à imagem dos judeus. Ainda nesse contexto antissemitismo, como relato histórico, as tendências atacadas pelos nazistas abrangiam a igualdade de direito entre os cidadãos de um país, a democracia constitucional, o livre comércio, o socialismo, o capitalismo financeiro e o pacifismo. A existência de um órgão específico dirigido contra os judeus antecede a era moderna e a criação do próprio termo antissemitismo. Entre as suas manifestações mais comuns e destrutivas estão os pogroms, palavra russa que descreve os grandes ataques de violência contra os israelitas, muitas vezes apoiados por autoridades governamentais. Os pogroms eram normalmente provocados por libelos de sangue. Falsos rumores de que os judeus usavam o sangue de crianças cristãs em seus rituais. Narrativas falsas. Na era moderna, entre 1870 e o final do século XIX, os antissemitas adicionaram uma dimensão política à sua ideologia de ódio, criando partidos políticos antijudaicos na Alemanha, França e Áustria. Publicações fraudulentas, como os protocolos do sábio de Sião, deram legitimidade e apoio a falsas teorias de uma conspiração judaica mundial. Deve-se enfatizar um forte componente do antissemitismo político é o nacionalismo exacerbado, cujos adeptos muitas vezes acusam, através das mais variadas mentiras, os judeus de não serem cidadãos leais aos seus países. Em continuação, o partido nazista, fundado em 1919, liderado por Adolf Hitler, deu à expressão política as teorias do racismo europeu e incentivando o antissemitismo latente à população alemã. Ganhou popularidade ao apoiar e disseminar esse tipo de propaganda política. Milhões de pessoas compraram o livro Mein Kampf, Minha Luta, na qual Hitler clamava pela expulsão dos judeus da Alemanha.
Em 1933, com a ascensão dos nazistas ao poder, o partido ordenou boicotes econômicos aos judeus e a queima dos livros judaicos, além de aprovar uma legislação discriminatória antissemita. Em 1935, as leis de Nuremberg definiram os judeus empregando termos raciais errôneos pelo sangue, ordenaram a separação total dos chamados arianos dos não arianos, legalizando assim a hierarquia racista, onde os alemãos estavam no topo e os demais povos abaixo. E na noite de 9 de novembro de 1938, os nazistas destruíram sinagogas, vitrine de lojas de propriedade de judeus na Alemanha e na Áustria, fato que ficou conhecido como Pogrom Kristallnacht, Noite dos Vidros Quebrados. Esse evento marcou a transição de uma era de antissemitismo velado para outra, a da destruição, durante a qual o genocídio foi o foco único do antissemitismo nazista. Em continuação, terceiro e último ponto do terceiro tópico, antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive um estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023, no ano passado. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel no ar, terra e mar, cometendo barbáries imagináveis contra civis e deixando a cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver, um território, um espaço de terra, como é travado essa briga, essa guerra na faixa de Gaza. A sua verdadeira causa e intenção dos inimigos de Israel é o extermínio total do Estado de Israel e não reconhecer Israel como nação, como Estado soberano. Só Jesus, o Messias, salvará Israel e continuará dando livramento a Israel. Aleluia! Ainda nesse contexto, antissemitismo hoje, Palestina e Israel, o antissemitismo é alimentado pela falta de informação acurada sobre a tumultuada realidade local, pela visão estereotipada de Israel e do povo judeu. A carnificina premeditada pelos terroristas do Hamas e executada com requinte de crueldade em 7 de outubro de 2023 não foi uma reação à ocupação israelense, até porque a faixa de Gaza não se encontrava sob domínio de Israel e havia sido devolvida ao controle palestino em 2005. Foi manifestação pura de ódio e intolerância dos judeus. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. A sua verdadeira causa e intenção é o extermínio total do Estado de Israel. Que oremos e clamemos ao Senhor no tempo do fim, que Deus guarde Israel. Chegamos à nossa conclusão. Daqui a pouco eu quero orar por você, pela nossa nação, sistema político e também por Israel.
Mas concluindo essa lição, o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto às posturas complacentes aos inimigos de Israel, coisa muito notória nas faculdades e no sistema de esquerda, com essas teologias que apoiam grupos terroristas, bem como por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias, conforme Romanos 11, 26 ao 27. E assim, todo o Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei os seus pecados. Cabe a nós, o Israel de Deus, nessa dispensação, porque através de Abraão, a promessa que foi dada em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão e fez uma promessa e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós entendemos, como cristãos, adoradores, que devemos orar pela paz de Jerusalém, e prosperidade haverá para aqueles que o amam. Salmos de número 122. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esta ministração da Escola Bíblica Dominical. A conspiração de Ramã contra os judeus. Essa lição, Senhor, é muito atual, é muito latente no nosso contexto político, ideológico, no tempo do fim, para a nossa geração, onde estamos presenciando, Senhor, perseguições abertas, públicas, na mídia, nas faculdades, nesses grupos de juventudes revolucionários contra os judeus, contra Israel, por não entenderem o plano salvífico no decorrer da história, o que esse povo passou desde que foi chamado com mão forte lá do Egito. E pela fé, Senhor, nós também somos filhos de Abraão e de Isaque, herdeiros de Deus e co-herdeiros das promessas em Cristo Jesus. Abre o entendimento dessa nação, abre o entendimento desse povo, pois o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor vela pelas promessas a Israel, e ninguém pode deter o bichinho de Jacó. Aleluia, porque o Senhor sustenta, o Senhor defende, assim como o Senhor vem guardando, livrando. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, que às vezes insurge com alianças de esquerda contra Israel. Nós entendemos, Senhor, que no tempo do fim a profecia vai acontecer, o Gog e Magog vai acontecer, um levante dos reinos norte contra Israel, mas entendemos, Senhor, que será o tempo do fim, o tempo do arrebatamento, mas nesse pouquinho de tempo, guarda Israel, abençoa aquela nação, abençoa aquele povo desses massacres, dessa forma de o antissemitismo, essa perseguição religiosa. Ainda, Pai, esses nossos irmãos judeus que estão presos como reféns na mão do Hamas, tenha misericórdia, salva, liberta, transforma aquele povo para a glória do Teu nome, dê uma oportunidade de paz, de serem salvos, resgatados pela Sua palavra, pelo Messias, o Rei dos Judeus, Jesus, que veio salvar e libertar. Nós cremos em Ti, na
tua palavra, pois a tua Bíblia, Senhor, nos fala, a tua palavra nos fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendemos, Pai, que esses conflitos estão nas tuas mãos e a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hortes infernais da maldade nas regiões celestiais. É o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que governa a história e governa todas as coisas. Abençoa todas as nações, o Brasil nos livra, Senhor, de conspirações ideológicas, políticas, contra os nossos princípios judaico-cristãos, contra os nossos princípios conservadores, os pilares basilares da família, Senhor. De acordo com a sua palavra, o decálogo, livra-nos, Senhor, desse mundo tenebroso de conspiração, de pecado contra a família, nos livra desse sistema corrupto, desse sistema maléfico contra os cristãos, com mentiras, narrativas diabólicas para acabar com a reputação da sua igreja. E nós entendemos, Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Guarda, Pai, os remanescentes, a tua igreja, o Israel de Deus na terra, até o fim, até o soar da trombeta, Senhor, no arrebatamento da igreja. E clamamos a Ti pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, para a glória do Teu nome. Livra o Brasil, liberta o Brasil, Senhor, desse sistema, desse jugo, Pai, de impunidade, injustiça, pois o Senhor é o Deus que abate o soberbo e exalta os humildes. Nós cremos em Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Gratidão por estar conosco até o final desta pré-aula. Se você sentir, consentir, compartilhe esse vídeo, essa pré-aula, com mais um irmão, um amigo, um estudante, um professor da escola bíblica dominical, seu amigo da faculdade. Evangeliza alguém com esse contexto, com essas informações sobre antissemitismo e as suas faces, e nós seremos edificados para a glória do Senhor Jesus e o conhecimento da palavra de Deus para trazer à luz a esse assunto, aonde alguns não entendem ainda, e falam e perseguem a nação de Israel, o povo judeu. Obrigado pela sua atenção e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Obrigado pela atenção. Deus os abençoe. Até a próxima lição, querendo Deus.